Olá, eu sou o William Medeiros. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Departamento de Comunicação Social. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem parte da nossa universidade, uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, William. Para mim é um prazer estar aqui com os alunos de Comunicação Social em mais uma temporada do programa Checkmate. Agora, vamos conhecer quem será a nossa convidada de hoje. Ângela Maria Paiva Cruz é professora emérita da UFRN e a primeira mulher a exercer o cargo de reitora na universidade. É graduada em matemática, possui mestrado em filosofia e doutorado em educação. Foi vice-diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixila, e vice-reitora no período de 2007 a 2011. Ao longo dos 8 anos em que foi reitora da UFRN, foi presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, entre 2014 e 2016. Também foi presidente da Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, de 2016 a 2017. Atualmente é assessora do gabinete do reitor para coordenar o projeto do Parque Científico Augusto Severo, o PACS, e membro do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, fala da sua relação com a UFRN durante parte desses 65 anos da universidade. Professora Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui para começar mais um programa Checkmate com a presença da senhora. Olá, Ranieri. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Checkmate. Falar um pouco da nossa passagem e trajetória aqui pela UFRN nessa efeméride, de 65 anos. Exatamente. Para me ajudar aqui nessa entrevista, eu terei a participação de estudantes de Comunicação Social da UFRN. São eles William Medeiros, do curso de Jornalismo, Michele Balbino, também de Jornalismo, Thaís Dantas e Pedro Henrique Brandão, todos do curso de Jornalismo da UFRN. Professora Ângela, vamos começar então do início. Como é que começou a sua carreira na educação? Sempre existiu essa vocação? A senhora sonhava em ser professora? Como é que foi essa descoberta? Sim, desde criança eu já estava no meio de um ambiente educacional. A minha casa tinha uma sala que era escola. E tive 2 irmãs mais velhas que eram professoras, nesta mesma casa e nas escolas também. Então essa coisa estava meio impregnada na família, E gostando muito das ciências, depois quando eu fui fazer o vestibular da época, já optei por uma ciência básica, que é a matemática. E foi nesse caminho que eu me formei, me graduei em matemática e já comecei a ser professora de ensino fundamental, de ensino médio e depois da UFRN. Tá ok. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Michele Balbino. Professora Ângela, como foi o seu início na vida acadêmica? Bom, então, terminei a graduação e imediatamente, no ano seguinte, já teve concurso para a universidade, inclusive para o campus de Santa Cruz. E eu fiz o concurso imediatamente após e já comecei a trabalhar como professora lá em Santa Cruz. Uma época interessante que foram abertos vários campi, como Nova Cruz, Santa Cruz, Currais Novos, e houve essa oportunidade. Então comecei já na década de 80 como professora. E aí passei quase 10 anos no campus de Santa Cruz, um campus que infelizmente fechou, porque naquela época não havia política de interiorização forte e eu fui removida para o campus central. Então, aqui fui locada em filosofia, porque eu já estava fazendo mestrado em filosofia, na área de lógica, e, portanto,
fui aceita na remoção para o Departamento de Filosofia. E aí terminei o mestrado, fiz o doutorado e segui aqui, não só com atividades acadêmicas, mas também muito engajada nas questões de administração universitária. Sim, na gestão. A gente vai falar desse assunto ainda nessa edição do Checkmate. Agora, a próxima pergunta vai ser feita pela aluna Thaís Dantas. Professora Ângela, como foi para você ser a primeira mulher vice-reitora e reitora da UFRN? Foi assim meio surpreendente no início, né, porque nós estávamos, à época, com uma universidade de 50 anos. As universidades federais estão circunstanciadas numa sociedade patriarcal e, como tal, todos os hábitos, costumes, culturas, aqui também existe. Está permanente aqui essa cultura de cargos de direção, liderança, funções de liderança ser exercida pelos homens. Não era diferente na universidade. Mas, assim, como foi? De certo modo, eu sempre trabalhei ajudando nas políticas universitárias. Sempre participei, nunca me neguei a fazer trabalhos em comissões, em colegiados, né, discutindo, participando nos momentos de decisão, nos fóruns. Então, eu tenho uma certa visibilidade, né, porque eu nunca desisti e nunca disse, não faço isso. O que eu não sei, eu aprenderei a fazer. E foi nesse sentido que eu comecei já no Xixila, no nosso Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, como chefe de departamento, né, como vice-diretora do centro, sempre em situações de cargos eletivos, de eleição, né, de escolha da comunidade. E foi assim que eu fui convidada, não é, para ser vice-reitora do professor Ivonildo, lá em 2006, quando ele estava terminando o mandato, e assumi a vice-reitoria lá. E, naturalmente, 4 anos depois, haveria eleição e a comunidade, algumas pessoas entenderam que era importante que houvesse essa candidatura pela primeira vez de uma mulher para dirigir a universidade. Então, como foi? É um processo, né, de participação, de definições. Interessante que na época, é importante registrar isso, que em 2011 teríamos uma mulher de qualquer jeito, porque tínhamos 2 chapas com mulheres. Eu com a professora Fátima Ximenes e a professora Arlete, com o professor Manuel Lucas, do Centro de Tecnologia. E, enfim, foi interessante nesse sentido da comunidade universitária entender que mulheres, que somos maioria na população e em muitos momentos na universidade somos a maior parte da população entre alunos e entre servidores, é sempre mais ou menos 51, 49, variamos de tempos em tempos. Mas em termos da educação como um todo, lembrem que a mulher sempre foi a grande população. Nós tivemos mais professoras do que professores. A universidade entendeu, então, que era o momento de ter uma reitora. Agora, professora Ângela, a minha pergunta, a senhora até tocou nesse assunto. A gente, apesar de estar num ambiente acadêmico que trata de educação, existe na nossa sociedade um machismo estrutural, né? Nós tivemos recentemente na história do Brasil, a primeira mulher também presidenta da República. E a ex-presidente Dilma falava em entrevistas, né? Quando uma mulher ela é mais dura, é porque ela é histérica, ou se uma mulher ela é mais complacente, é porque ela está sendo mulher, está sendo, né? A sociedade costuma criticar, provavelmente, muito mais uma mulher na gestão por uma coisa ou por outra. A senhora, ao longo desses 8 anos, passou por alguma situação que a senhora lembre em que foi questionada ou que, de certo modo, foi desrespeitada dentro da universidade ou fora, em alguma discussão? Houve algum momento mais delicado durante a sua gestão? A sua pergunta é muito perspicaz, né? E sempre me fizeram, e sempre me faz pensar, né? Porque esse processo do machismo estrutural, né? A gente normaliza, a gente normaliza e entende como tudo natural.
quando as situações passam, é que realmente a gente começa a pensar, às vezes por uma pergunta que é feita, você começa a imaginar que em certas situações aconteceu certos constrangimentos, porque não era um homem que estava naquele lugar. Então, sempre tive da comunidade, da sociedade em geral, das instituições, muito respeito. Eu tenho que registrar isso aqui. De maneira geral, de todos os segmentos, dos sindicatos, sempre tive muito respeito, porque eu acho que isso é uma questão de reciprocidade. Quando nós respeitamos, nós somos respeitados também. Quando nós temos disposição para o diálogo, que essa foi uma das marcas da minha gestão, diálogo, não é? Posso dizer não depois, mas a gente dialoga antes. Não é? Então, não notei, não sofri, a não ser depois por umas análises mais humanistas, não é? E mais sensíveis, a gente percebe que poderia ter sido tratada diferentemente. E eu reporto aqui, e eu já disse isso em outra entrevista, uma situação em que houve uma ocupação dos estudantes na reitoria, e a forma como estavam desenhadas aqueles cartazes, etc., eu tenho certeza, eram ofensivas. As pessoas vinham me dizer, e até recomendavam, professora, não vá olhar. Não vá olhar. Mas fotografia existe para quê? Vídeos existem para quê? Então eu vi e doeu. Doeu. É preciso dizer para que não aconteça mais. Para que a nossa sociedade evolua, sim, né? Sim. Quem faz a próxima pergunta é o estudante Pedro Henrique Brandão. Olá, professora, é um prazer estar falando com a senhora. Eu queria saber, retomar essa trajetória da senhora na universidade, essa UFRN que a senhora encontrou lá no início da década de 80, como a senhora já trouxe aqui. O que mudou nessa universidade daquele período para essa UFRN que a gente encontra hoje em 2023? Então, Pedro, eu entrei numa universidade, eu ingressei na universidade, na graduação, na década de 70, tá? A universidade estava com pouco mais de 10 anos, então era uma universidade basicamente de ensino e de extensão, com poucos professores titulados, assim, digo, com mestrado e doutorado, pouquíssimo, portanto, uma universidade com pouca pesquisa e pouco programa de pós-graduação. Tínhamos ali, basicamente, ali no início, década de 70, 80, pós-graduação em odontologia e em educação. Física também foi por ali, mas poucos programas de pós-graduação. A universidade tinha muito menos de 10 alunos, 10 mil alunos. Poucos cursos de graduação e também. Para vocês terem uma ideia, a gente estudava no setor 1 e no máximo tinha o setor 2. Na década de 70, a reitoria veio para o campus. Era lá na Hermes da Fonseca. Então, era uma universidade pequena e de ensino e extensão. Qual é a grande diferença hoje? Vocês estão vivendo aqui, não é? A sociedade conhece, nós temos um grande patrimônio, nós crescemos, somos mais de 40 mil alunos, nós crescemos, mais de 80% dos nossos professores, eles são pós-graduados, nós temos mais de 100 cursos de mestrados e doutorados, nós temos aqui campus, né, inclusive com pós-graduação, e nós podemos dizer com certeza, nós hoje somos uma universidade de pesquisa e muito empreendedora. Não é? Então, nós somos aí uma universidade muito bem colocada. Então, assim, a questão de ser de ensino e de extensão demarca a característica de qualidade acadêmica. Não é? Então, hoje a universidade ela é de referência regional e nacional, reconhecida pelos instrumentos, pelas instituições que estudam as competências e as qualidades. Nós somos hoje, quando terminamos a gestão, nós estávamos como a 18ª universidade entre as 63 federais existentes na época. Hoje são, acho que 69, alguma coisa assim. Nós estávamos entre as 190 universidades que o INEP avaliava a qualidade, nós estávamos ali entre as 20 primeiras. E a gente percebe agora, 4 anos depois,
que nesses rankings a universidade tem melhorado muito. Então, as diferenças são enormes, felizmente. E por causa de muito trabalho e muita responsabilidade da comunidade universitária. E de muito investimento também, mas esse é um assunto para o próximo bloco. Professora Ângela Paiva, você que nos acompanha, o Checkmate vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a professora Ângela Paiva, primeira mulher reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora Ângela, eu queria falar do período em que a senhora esteve à frente da universidade. A senhora pegou diferentes governos federais. Claro que a universidade tem bastante autonomia na administração, na gestão, mas está vinculada a um orçamento que é repassado pelo MEC. Como é que a senhora viu um momento mais fecundo ali, né, de reúne, de muitos investimentos? Como a senhora enxerga, por exemplo, os últimos anos, que foram anos mais difíceis para a gestão, no orçamento da universidade? Os últimos anos foram tenebrosos, né? Nós tivemos uma pandemia e nós tivemos um governo que arrasou o orçamento para a educação, não só das universidades, né, mas para a educação, para a ciência, tecnologia e inovação. Então, comparando lá no início, realmente, inclusive eu quero ressaltar o período que eu era vice-reitora. Então, terminando a gestão do presidente Lula, nós tivemos um grande projeto que foi a própria Andifes que apresentou ao governo federal, da expansão das universidades federais. Foi aí que foram criados os cursos de comunicação. Nós só tínhamos um curso, manhã e noite, e nós criamos aí radialismo, outros cursos. Eu coordenei como vice-reitora o REUNE, o Programa de Reestruturação e Expansão das universidades aqui, e nós dobramos o tamanho. Nós recebemos quase 100 milhões de reais para a infraestrutura, mais de 300 professores, mais de 400 técnicos. Nunca houve uma expansão como aquela. Expansão e reestruturação para a gente ganhar qualidade. Então, nós tivemos aí vários governos, né? E de 2015 para cá, basicamente, o orçamento da educação foi caindo em relação a uma crise econômica que foi se agravando e foi caindo. Mas nós tivemos um momento bastante, até as minhas duas gestões, eu fiquei até 2019, não é? Até o ano 2018 a gente conseguiu executar um orçamento, nos últimos anos já com muitos cortes, não é? Vocês lembram aqui das grandes reuniões que a gente fazia em nível nacional, com a bancada federal aqui na universidade, chamando todas as universidades para que a gente tivesse uma recomposição de orçamento. É isso. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que vai ser feita pelo estudante William Medeiros. Professora, a senhora já falava de toda a sua trajetória, já dava uma introdução, principalmente como reitora. Eu queria saber quais foram os principais desafios da sua gestão como reitora e também como vice-reitora. Então, William, foram muitos, né? A pergunta da colega aqui sobre o que é ser reitora, a primeira reitora, os desafios e as expectativas eram muito grandes, né? Então, eu me preparei para fazer o que era possível e buscar o impossível também, né? Então, os grandes desafios era crescer com qualidade. Nós queríamos uma política de interiorização. Vocês sabem que eu sou oriunda do interior, filha de agricultor, que não tinha como colocar os filhos para estudar, e a gente só queria estudar, porque para famílias pobres, é importante que se diga isso, que o único caminho que se pode traçar para os filhos é assegurar a educação. Esse é o grande desafio. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande no estado do Rio Grande do Norte para dar oportunidades a pessoas como eu e com milhares de jovens que temos até hoje o acesso à educação superior. E, idealmente, sem sair do seu território,
Porque se todos os jovens mais preparados, mais inteligentes se formarem em grandes centros e não voltarem, o que será do interior do estado do Rio Grande do Norte, do interior do Brasil? Então, me preocupei bastante com a interiorização e levando a educação de qualidade. Nós criamos, inclusive, um argumento de inserção regional, porque cursos no interior devem privilégio com todo respeito à questão da competência, da qualidade, os alunos, os estudantes que estão naquelas escolas no entorno do campus. Não é? Então, nós dialogamos com o Ministério Público, com toda a sociedade, para criar 20% a mais na nota do depois Enem, né, que foi na minha época que a gente passou do vestibular para o Enem e SISU, para que a gente tivesse, para o aluno que estudasse em escolas da região, ele tivesse 20% a mais. E isso fez com que cursos como medicina, que foi um dos outros desafios, criar o curso de medicina no interior, muitos alunos, inclusive, de medicina de Natal, não queriam que isso acontecesse. Então, esse foi um desafio. Não é? Então, medicina sempre teve a maior parte dos estudantes da região. Quando acontece em outros estados, quando se abre um curso de medicina, vem muita gente de fora. E quando eles terminam, eles vão embora. Então, inclusão, política de inclusão, não é? Ter oportunidade para pessoas, para moradia, para alimentação, para transporte, e muitas outras políticas, não é, que a gente criou aqui para garantir que o aluno em baixa condição econômico-social pudesse estudar. A questão da pesquisa, da inovação, quando nós entramos aqui não tinha uma carta patente na universidade, nós saímos com mais de 20 cartas patentes. Então a inovação foi bem estimulada e criamos um parque tecnológico. É importante a gente ressaltar isso, que na área de tecnologia da informação, nós exportávamos talentos, porque não tinha como reter talentos aqui. Hoje, nós com o parque, com 5 anos, né, esse ano, 6 anos, completam 6 anos, nós geramos nessa área 2.000 empregos e muitas empresas. Tem muitas empresas que estão aqui no entorno do campus por causa da presença do parque. Professora Michele Balbino vai fazer a próxima pergunta. Professora, considerando a sua visão desses últimos 4 anos de governo e o resultado disso para a educação de uma maneira geral, considerando também a sua experiência enquanto professora e principalmente como ex-reitora, como a senhora avalia a gestão do atual reitor, seu substituto, até agora? Michele, excelente pergunta. O professor Daniel foi o meu segundo, na segunda gestão nós mudamos de vice-reitoria. O professor Daniel esteve comigo e a gente tem que preparar. O projeto de universidade ele não pode ter descontinuidade, principalmente quando ela está contribuindo em diálogo com a sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que é o caso da universidade. Então, o vice-reitor, Daniel, ele assumiu muito esses papéis, não é, e se preparando também para assumir a gestão seguinte. Então, um pesquisador assim, dos mais destacados da universidade e muito preparado na gestão universitária. Ele já tinha assumido cargos de gestão no Centro de Tecnologia antes de ser vice-reitor. Então, ele assumiu com essa competência e com uma visão muito ampla da universidade, dos seus desafios, e ele tem, na minha avaliação, feito uma excelente gestão, apesar dos transtornos que você coloca. Nós já lembramos aqui de uma pandemia que tudo teve que ser reformulado para poder permanecer minimamente com qualidade, e permanecemos, né? Estamos vendo agora que as tomadas de decisão foram redirecionadas para um período de pandemia, mas nós estamos colhendo resultados muito positivos. Então, eu considero e assim, em 4 anos, que se completam agora em maio deste ano, nós temos aí os relatórios anuais, não é? E vão completar agora nos 4 anos, vamos ter um relatório dos 4 anos, que se faz, geralmente, se publica. Nós temos aí, olhando o plano de gestão do professor Daniel,
metas e objetivos alcançados, e as avaliações externas pelas quais a universidade passa são avaliações crescentes em qualidade. Então, isso demonstra que a comunidade escolheu certo, né? E o professor Daniel tem correspondido às nossas expectativas. Vamos agora à pergunta da estudante Thaís Dantas. Professora Ângela, a gente, como você acabou de falar, a gente passou por um período de pandemia que mudou drasticamente o ensino no mundo inteiro. E após isso, estamos agora no novo normal, né? E atualmente, para você, quais são os maiores desafios do ensino educacional no Brasil? Thaís, essa pergunta precisa de alguns programas para responder, não é? Principalmente depois dos últimos eventos que nós assistimos aí no âmbito escolar. Eu sempre considerei isso em qualquer tempo, num país continental como o Brasil, e com as imensas desigualdades que nós temos, muitas desigualdades regionais, oferecer educação de qualidade para todas as pessoas é o maior desafio. Acrescente-se a isso esses desafios agora apresentados com os usos, o adjetivo eu vou escolher aqui, os usos indevidos, errados, terrivelmente errados das redes sociais para gerar fake news e gerar todo um sobressalto no mundo escolar, não é? Então, nas escolas, ao ponto de se pensar que na escola tem que ter policial armado. Então, nós temos grandes desafios porque as escolas elas são parte do contexto social, assim como a universidade. Então, o que está acontecendo na sociedade atinge diretamente a população escolar e nós temos muito mais desafios agora. Depois da pandemia, com esse novo normal, tem o outro desafio, não é? Que é a revalorização das tecnologias educacionais para o processo educacional, né? E aí temos inteligência artificial, que aí, né, assim, temos que repensar muitas práticas. Mas, resumindo tudo isso, como num país como o nosso, com tantas diferenças e desigualdades, como é que a gente tem um programa educacional de qualidade para gerar cidadania do povo brasileiro? É esse o grande desafio. Professora Ângela, a gente ainda tinha outras perguntas, mas o tempo é curto. Eu quero agradecer demais a presença da senhora. Começando aqui essa temporada da gente falando dos 65 anos da UFRN, muito obrigado pela participação da senhora. Olha, eu quero encerrar agradecendo essa oportunidade de falar nesses 65 anos, nesse momento aqui, com esse checkmate, né, que eu vim tantas vezes, né? Então fico muito feliz, novamente eu repito, agradeço a atenção de vocês e quero dizer assim, dessas perguntas de primeira reitora, né, deixar aquela mensagem de sempre. As mulheres, as meninas, as mulheres, as jovens, elas podem estar onde elas quiserem. Agora, não pode esquecer que o instrumento principal para isso é a educação. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, professora. Quero agradecer aqui aos meus colegas também, os estudantes do curso de Comunicação Social da UFRN e a você que ficou com a gente aqui nessa edição do programa Checkmate, na estreia da temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. A gente volta na semana que vem. Até lá!